Fala galera, e hoje vamos falar de balas, doces e comestíveis de maconha que pode ser um perigo para as crianças, então se liga nesse assunto logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis e no episódio de hoje vamos falar de um alerta para riscos à saúde pela ingestão excessiva e descontrolada, para o consumo, ingestão de balas, gummies, doces, pirulitos, chicletes de cannabis, de maconha. Mas antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante. E aqui no canal já comentamos sobre as diferentes formas de se consumir a maconha, a cannabis, e a gente repisou diversas vezes, em mais de um episódio inclusive, sobre os riscos de você ingerir maconha descontroladamente em excesso, balas, doces, que são bem perigosos e precisam obviamente de ter um controle ou no mínimo uma parcimônia ali no seu consumo. A ingestão por via oral, por ser de absorção lenta, ela induz a pessoa a acreditar que ela precisa consumir mais para poder atingir qualquer nível de barato ali, e é aí que mora o perigo, porque a ingestão em excesso, ela pode causar mal-estar, vômitos, tonturas, alucinações, pânicos, inclusive, nos casos mais graves, pode levar você ao hospital para ter um tratamento controlado. Então, em um mundo onde a legalização da maconha, da cannabis, tem ganhado terreno, em diversos países, Portugal, Espanha, recentemente, provavelmente no ano que vem a Alemanha e por aí vai, nos Estados Unidos, vários estados. Então cresce também a preocupação em torno dos riscos associados à ingestão, sobretudo acidental dessas balas, desses gummies, desses doces que contenham algum tipo de substância da planta, especialmente o THC. E os casos mais importantes que a gente precisa de mais atenção são com as crianças. Com a mudança da legislação no mundo afora sobre a venda de produtos derivados, os consumidores hoje encontram uma grande variedade de produtos, também de comestíveis. Então, entre as alternativas mais populares são essas balas de gomas, que são feitas em infusões de substâncias que são concentradas da maconha nessas balas, nessas balinhas, sobretudo aquelas geleias, aqueles ursinhos, gummies, enfim. O problema é que esse design dessas, não só das embalagens desses produtos, mas também das próprias balas, dos próprios produtos em si, acabam confundindo. Se já confunde os adultos, acabam confundindo também as crianças que ingerem esses alimentos emaconhados sem terem a sapiência de que aquilo ali é, na verdade, um produto aditivado e não uma simples balinha. Então, um estudo publicado num periódico americano, The Pediatric, que tem o texto assim, Pediatrics Edible Cannabis Exposure and Acute Toxicity, que eu, que sou muito bom no inglês, vou fazer esse favor para traduzir para vocês, que diz: exposições pediátricas de cannabis comestível e a toxicidade aguda. E nesse estudo, eles apontam que as ocorrências dispararam nos últimos anos, os primeiros estudos vieram em 2017 e o último período de estudo foi o de 2021. Apesar desse artigo ter saído no ano de 2023, ele pegou esse período e de 207 atendimentos lá no ano de 2017, passou para 3.054 casos no último ano, que foi o ano de 2021. Quase todas as crianças, mais de 97% delas, tiveram contato com essa bala em casa, ou seja, nas suas residências. E recentemente, uns casos saíram na mídia de crianças na Jamaica e no Paraguai foram hospitalizadas por terem consumido ali alguma coisa com maconha, foram levadas ao hospital e instigaram a necessidade urgente de algumas medidas regulatórias ou de pelo menos uma diferenciação clássica entre o que é de fato uma balinha inofensiva e uma balinha emaconhado de maconha. Lá na Jamaica as crianças foram hospitalizadas, na verdade foram 60 crianças que foram hospitalizadas porque ingeriram um doce à base de cannabis que continha uma quantidade de THC que já era grande para adultos, imagina para crianças, Tinha uma quantidade elevadíssima de tetrohidrocannabinol, inclusive eram aquelas balas Delta 8 que, teve polêmica aí também, em geral, porque pode ser que sejam muito ruins, enfim. Mas fato é que elas tinham muito THC e as doses eram altíssimas, que eram altíssimas até para adultos, então para as crianças fizeram um estrago monstruoso.
Dentre as crianças hospitalizadas, pra você ter ideia, algumas comeram uma bala só e já foram pro hospital e disseram que outras comeram várias dessas balas. Então você imagina, se no adulto o cara já tem uma alucinação, imagina a criança, né? E lá no Paraguai, essas crianças acabaram consumindo. Lá é ilegal esse tipo de produto e elas acabaram consumindo essas substâncias psicoativas que não são regulamentadas e também foram parar no hospital, o que acendeu ali, levantou sérias preocupações das autoridades, principalmente com relação à entrada desse produto e à qualidade desse produto que está sendo disponibilizado no mercado para principalmente os adultos e nunca para as crianças, né? Então isso é preocupante porque a ingestão acidental de gummies, dessas balinhas, por crianças, podem ter consequências muito sérias para a saúde deles, porque o THC, com esses efeitos psicoativos, eles já deixam a gente meio desbaratinado e causam efeitos neles muito intensos, levando a distúrbios neuropsiquiátricos temporários. Então a gente faz um comparativo. Se lá no adulto a gente já tem um surto psicótico em algumas situações, então você imagina as crianças que podem ter, além dos mesmos sintomas dos adultos, né, náuseas, vômitos, tonturas e, né, sintomas mais fortes como confusão mental, alucinação. As crianças, quando entram nesse nível de confusão mental, alucinação, aceleração de frequência cardíaca, entram em um altíssimo grau de risco e nos casos mais graves elas podem ter dificuldade de respirar e até entrar em coma. Isso porque as crianças, diferente dos adultos que sabem ali o que eles estão consumindo, o adulto já é imprudente e acha que o que está consumindo ali não vai fazer efeito e acaba consumindo demais. Mas a criança, ela não tem esse discernimento e acaba consumindo, principalmente sem saber o que é, achando que é balinha, vai consumindo, sem parar, né, sem saber quando parar, e por isso acabam hospitalizados, como no caso das meninas, das crianças lá da Jamaica. Então, além dessa falta de regulamentação e de uma diferenciação clássica de um produto do outro nas próprias embalagens, né, do controle em si dos próprios produtos, essa similaridade com o produto tradicional que tem no mercado, nas prateleiras infantis, é que é o grande problema. E é aí que mora o perigo e por isso que a gente acredita que o ideal fosse uma diferenciação muito clássica do que é uma balinha para criança e do que é uma balinha de cannabis. Porque se para o adulto, nós que somos adultos, já a gente vai deixar as imagens aqui para vocês verem como é a bala de cannabis, como é a bala normal, para você ver que não tem diferença nenhuma. Então, se para um adulto já é diferente distinguir, mais difícil ainda vai ser para uma criança. Apesar dessas alternativas, consumo de bala, consumo de edibles, mais ainda na época do CBD, né, porque o CBD traz esse efeito, levarem qualidade de vida para alguns pacientes, bem-estar para alguns deles, né, para o tratamento das pessoas que conscientemente fazem uso disso como uma terapia, eles, por não terem cara, nem cheiro e nem sabor de remédio, eles acabam confundindo e gerando problemas demais. Então o conselho é que você, se optar por consumir esse tipo de coisa, deixe num lugar muito seguro e longe do alcance das crianças, para que não tenha nenhum tipo de acidente e que as autoridades e todo mundo que vai fazer com que coloque esses produtos no mercado consigam fazer uma diferenciação muito clássica para que não ocorram acidentes. Então, desse modo, que a gente entende aqui dentro do nosso canal é que é crucial que os legisladores, autoridades, tenham uma consideração cuidadosa quando regulamentarem esse tipo de produto, né? Principalmente por questões de saúde, de proteção de saúde pública, que tenham educação, né? Saibam ministrar formas educativas de mostrar para a população que há um perigo associado ao consumo desse tipo de produto, e fazer campanhas para pais e educadores em geral e profissionais da saúde para que não tenhamos problemas como esse aqui no Brasil. Todo cuidado é pouco com relação às crianças. Nos comestíveis, o cuidado é importante para os adultos, então para elas mais ainda, deixe elas longe dos edibles, longe dos doces e balas e pirulitos e qualquer coisa de maconha. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo, de comentar conosco para participar e se inscrever se você não é inscrito. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!